boemba. Trabalhadores do Brasil. Se gritar, pega ladrão. Não fica. Senhoras e senhores, queridos ouvintes do WCast, eu sou o Felipe Lima, esse aqui é o 42º episódio desta saga. Eu ia falar automobilística, mas é auditiva. Eu tenho aqui ao meu lado, literalmente, César Dario Cabreira, El Cesarino, El Paraguacho. Fala, querido. Ô, meu querido Limeira, como é que você tá? Tudo em paz? Tô bem, tudo na santa paz. Existe uma música do Charlie Brown Jr. que fala: em uma noite especialmente boa, não há mais que a gente possa querer. Eu me sinto especialmente bem desde ontem. É mesmo? Desde ontem tô ótimo. Mas aumentou a dose? Aumentou. É? Ah, que bom, pelo menos tá funcionando. Estou sob controle. Tá funcionando, não, tá tô funcionando. Pleno. Não, olha que maravilha. Pô, Está num feliz. ponto. Outro dia eu cruzei com um amigo meu, né? Loucaço. Já foi loucaço. Hoje em dia tá. Não sei o que. Pô, e aí, saudade, tá. Puta, psicólogo, não sei o que. Tô tomando remédio. Eu também. Qual? Ah, tal. Eu também. Que maravilha. Amigos de farmácia, não sei o que. Passou. Ontem eu tô dirigindo à noite, voltando mensagem dele. Limeira, tá por aí? Meu, bicho, preciso falar com você, não sei o que. Acabou meu remédio. Eu achando que era uma coisa tipo, pintou um job aqui, não sei lá, qualquer coisa. Cara, acabou meu remédio, você tem um aí pra me emprestar? Nossa, sério? Eu falei, mas dá bicho. essa abstinência toda? Mas daí a pessoa desorganizada também falou, ele tá desde domingo sem tomar. Eu falei, pô, não pode ficar sem tomar, tem que tomar todo dia. Mas fala pra ele que se ele ficar sem tomar e se fizer uma bobagem, agora só será preso se condenado após segunda instância. Exatamente, então, tem assim, esse lado. se acabar o remédio, não tem problema. Tá velho. tudo sob controle. Tudo E certo. aí trocamos. Eu fui lá embaixo levar o remédio e falei, pô, antigamente, sei lá, pessoal, ia buscar fumo nos lugares. Hoje em dia tá aqui 3 comprimidinhos. Enfim, tá bom. em Itu, mentira. Na capital paulista, temos Nenes, El Funileiro. Como é que você tá? Funileiro. Tudo bem, querido? Tudo ótimo, e você? Graças a Deus. E seu carro? Aqui. Que bom. Isso é importante. Você sabe como é que chama funileiro em Juiz de Fora? O quê? Como chama funileiro em Juiz de Fora? Ah, é lanterneiro. Lanterneiro. Então, que beleza. Como vocês são cultos, cara. Eu não sabia disso aí, não. A gente, cultura de Juiz de Fora é com a gente mesmo. É, porque a gente já foi lá pra Juiz de Fora pesquisar sobre lanterneiro. Vocês foram até lá pra procurar um lanterneiro, é isso? Não pra procurar, mas pra pesquisar sobre. O Nenê, ele tem esse hábito de mudar de cidade pra ir no funileiro, entendeu? Logo percebemos. Logo percebemos. Inclusive indicamos martelinhos de ouro. Quem tiver indicações de martelinhos de ouro, nos envie. Só pra gente ter aqui na manga, só. A gente vai fazer uma grande central, assim, ó, um grande banco de dados de martelinhos de ouro. Isso aí. Beleza. Aliás, se eu fosse dono de um martelinho de ouro, né, uma funilaria, eu mandaria fazer um martelinho douradinho, né, meio vulgar, e colocar enquadradinho na parede, Com assim, certeza ia ser tipo... tem algum. Porque, certeza, Com é cafona certeza. o suficiente pra todo mundo já ter pensado. Não, já vi muito em fachada de Não, funilaria. em fachada tem um desenhinho, mas É. eu queria, tipo, ó, esse é o martelinho de ouro, sabe aquela coisa? Que a gente bom. sempre imagina, sabe aquela coisa meio... Sim. É o que você tava falando, né? Totalmente, aquele martelo dourado, reluzente ali. É um batendo na martelo lataria que, do carro. se prender bem, nem o STF solta. Exato. Bem, como é de praxe desse programa, não temos carta. Não temos, não A gente temos. agradece a vocês ouvintes que realmente estão aí Eu acho que a gente efusivos. tá muito insuportável. Bem, não temos carta, porém, nós temos assunto quente pra falar. Quentíssimo, que tá aí, que voltou a chacoalhar os grupos da família, que voltou a criar aquela intriga gostosa nas redes sociais, que é... Lula livre. Ah, que bacana. Eu li recentemente, falei, agora que as famílias estavam quase conseguindo passar o Natal tranquilo, os grupos já estavam já marcaram amigo secreto, já sortearam, estavam conseguindo tal. marcar amigo secreto, soltaram o homem. Bom, como
todo mundo que não esteja em Marte acompanhou, na sexta-feira passada, sextou em alto estilo para a esquerda, quando o Lula, por conta de uma decisão na quinta-feira do STF, que foi abolida, né, a prisão pós-condenação em segunda instância, foi beneficiado por isso e foi solto, junto com José Dirceu e outros. E embora ainda... Não junto, na verdade, né? Vamos, né? Ele foi solto ali, o advogado dele entrou com uma ação. não, é sim, que mas... uma ação conjunta. Não, mas um dia depois, acho que no mesmo foram dia. beneficiadas Sim, por conta eu tô dessa citando votação. os dois pelo grau de Sim. referência. Mas sim, cada qual no seu. E nem todo mundo não virou um. Só saiu todo mundo da prisão, nada disso. Enfim, foram soltos e agora o cenário político deu uma virada, né? E eu tenho visto algumas coisas, acho que o César também, o Nenê também. A gente então não tá aqui pra analisar toda essa conjuntura, até porque a gente mais capacitada que a gente já tá fazendo isso desde sexta-feira e todo mundo tá acompanhando. Então a gente quer mais trazer um pouco do nosso... mas as nossas impressões, enfim. Percepções e Exatamente. E leitura disso tudo, né? Porque, Exatamente. Já pedindo licença, mas pra dar um primeiro passo Por favor, vai lá. no nosso debate, eu não sei se a vida ensina ou qualquer coisa assim, mas eu fico tão impressionado como as pessoas são tão especialistas no assunto e contestam, mesmo que seja o STF, que, formado por pessoas que estudaram por anos e anos e anos e anos e anos, sabe, pra chegar lá e etc. E de repente todo mundo tem a fórmula, todo mundo sabe a Constituição ali de cabeça, todo mundo conhece todas as questões legais que envolvem os assuntos. Então eu acho que, pra ser bem claro, falta um pouco de humildade pras pessoas pra começar os debates, sabe? Sim, porque vira muito... É que a gente sempre vai cair nos clichês, mas infelizmente é isso mesmo. Fla-flu. Mas vira fla-flu, sabe? Mas o Brasil não tem 200 milhões de técnicos aqui? Defende muito isso. só o seu, entendeu? É o seu interesse, é o seu ponto de vista. Sim. E é o porquê você quer que seja daquela maneira. E não porque a lei permite, etc. Né? Ninguém discute, vamos lutar para mudar a lei já que ela permite isso. Não. Todo mundo fala aquele bando de bandidos, aquela corja do STF, Sim. que envergonha a nação, etc, etc. Mas eles estão agindo dentro da lei. Não, sim, sem dúvida nenhuma, tudo tem respaldo. Só que assim, por exemplo, uma coisa que eu concordo com você, ninguém tá... Eu acho que não tem rachadinha, não tem tapetão, não é bem isso. Mas a gente tem 11 ministros, 5 votam pelo sim, 6 votam pelo não, ou seja, é meio a meio, né? Eu já acho que já devia ser empate técnico também. Devia ter uma segunda votação, porque também concordo. Mata-mata. 6-5. E você entendeu? Então é isso que eu tô dizendo. Então não é tão preto no branco, isso eu quero dizer. Eu concordo com você que eu também acho que não é, mas longe de STF, canalhas, vagabundos, são pessoas gabaritadas que existe um jogo político, óbvio, mas eu acho que não tem nada de conspiração. Mas é complexo quando o mesmo entendimento de uma mesma matéria, eu entendo preto, você entende branco. Opa, como é que é isso aí, entendeu? Enfim, mas a gente já chega nisso. O Nenes achou o que dessa questão imediata? Lula na rua. Eu tô muito por fora de temas políticos desde 2017. Me abstenho muito desse assunto. Mas é o que vocês mesmos falaram, posso ter desgostado, mas se tá dentro da lei, tá dentro da lei. Muita coisa que muita gente desgosta tá dentro da lei. Então, se tá dentro da lei, a lei faça-se a lei a voz de toda razão. Belas palavras. Belíssimas palavras. Bem... O que eu vejo assim de mais problemático, na verdade, dessa situação é o seguinte: eu acho que é muito complicado quando inclui primeiro aquilo que eu falei. 6 votam uma coisa, 5 votam outra. Sendo que os que votaram a favor tinham votado contra em decisões anteriores sobre o mesmo assunto, né? Eu acho que a Rosa Weber e o Gilmar Mendes, se eu não me engano, eles trocaram os votos, né? Então, quer dizer...
É complicado. Aí você fala, peraí, né? Aí que em outros países do mundo, super democráticos e gabaritados, existe a prisão em segunda instância, enfim, de uma maneira ok. Aí aqui não, a Constituição de fato aqui prega uma coisa, mas havia uma jurisprudência, a jurisprudência vai para esse sentido. Que de fato era que todo mundo tá de olho no sentido político. As pessoas não estão preocupadas se o Rafinha do Cangaço vai ser ou não, né? Isso aí são outras questões que também são punidas, mas o que tá todo mundo de olho é a política, é a corrupção e aquela coisa que quem tem grana vai recursando e não vai preso nunca. Isso é uma verdade, entendeu? Embora seja um direito, o direito permita isso, é complicado, é uma verdade. Então acho que essa mudança aí, essa segunda instância, servia pra mostrar, olha, a impunidade acabou e serviu pra botar muita gente culpada na cadeia, entendeu? E agora, enfim, a gente condenada, digamos assim, não culpada. Eu entendo o que você tá dizendo, mas por outro lado eu acho que tudo bem, de repente eles podem ter mudado de opinião por alguma razão. E a gente sabe disso também, da questão de que isso favorece, sei lá, as pessoas com mais condição financeira e tudo mais. Agora, você acha que, tirando todo esse discurso inflamado que existe agora, da questão de impunidade, etc, etc, os próprios políticos vão querer votar para reverter isso, sendo que amanhã ou depois são eles que estarão na Berlinda? Não. Que a ideia da Câmara decidir isso, né? De politizar essa coisa. Eu acho que não, eu acho muito difícil. Seria talvez interessante se fosse, mas é isso. Você vai querer ter aumento ou não vai querer ter aumento? Você vota, que é mais ou menos o que acontece com a própria Câmara do Judiciário. Você entendeu? Então eu acho que não também. Eu acho que isso aí é um assunto caído e não vai voltar. Enfim, e tudo bem. Então de fato aconteceu isso. Agora vamos pensar um pouco cenário, como é que fica agora. O que muita gente está falando é que depois de 10 meses de governo, Bolsonaro passa a ter uma oposição de verdade. Vocês acham que sim, é isso mesmo? Que o Lula já saiu quente, né? Saiu envenenado. Tá mais à esquerda do que nunca, não vou dizer do que nunca, mas o que há muito tempo a gente não via. E tá soltando fogo por aí, já tá metendo pau na economia e fora toda aquela questão direta aos costumes bolsonaristas. Vocês acham que é isso mesmo? E daí eu já embarco em outra questão. Isso também não vai servir, na verdade, para beneficiar o bolsonarismo, porque tendo agora de fato uma esquerda mais unida e mais... Essa é a esquerda, tá aqui, a direita passa a se unir mais, porque tava bem desunida, né? Tava complicada. Tendo agora um inimigo muito claro, a direita passa a se articular melhor. Isso aí favorece o bolsonarismo. Como vocês veem? Eu acho que, primeiro, num primeiro momento, pode sim polarizar muito mais, voltar a ter aquela discussão, aquele debate extremamente polarizado, o que eu acho péssimo, ninguém ganha, porque pros dois lados, pra quem tá nos extremos, é bom pra essa esquerda mais radical que ele tá se colocando, ter uma direita radical, e pra direita radical também é bom, né? Eles querem, um não vive sem o outro. Mas, por outro lado... Mas é um bom que isso é bom pra eles, não é bom pro resto do país. É bom pra eles, claro. Deixa claro que eu tô falando que é bom pra eles. Sim. Eu acho isso ridículo. Mas... E empobrece demais o debate, não acho legal. Mas, por outro lado, o Lula, principalmente no primeiro governo dele, ele fez um governo conciliador, né? Centro-esquerda, total. Ele não partiu essa pro extremismo de esquerda. Então, acho que assim, no primeiro momento, ele sair com esse discurso é porque ele tinha que dar ali alguma satisfação, porque quem ficou ali dando bom dia pra ele todo dia era a galera do MST. Tinha que marcar território, né? Bem isso. Mas eu acredito que aí, sei lá, daqui a algum tempo, ele vai começar a amenizar no sentido de tentar trazer o centro pro lado dele, que o centro também tá ali, não sabe pra que lado corre, né? E ele tem, e eu acho que o Lula é muito esperto em relação a isso, que ele não tem o discurso de ódio, nunca teve. Ele pode ter um discurso inflamado, não, mas nunca teve, de
ir contra algum tipo de minoria e criticar. Não, isso não, mas é o nós incentivar. contra eles nasceu lá, né? A gente não pode esquecer. As elites, o inimigo são as elites, o inimigo muitas vezes é a imprensa, que ele já tá com a Tudo Globo. bem, mas ele nunca quis exterminar no sentido claro, vamos ok, matar não essas estamos pessoas. nem comparando. Eu tô Sim. falando desse discurso. Mas a polariza... Não, discurso de ódio nunca foi a praia dele, então, claro. É por isso que eu digo, só pra concluir Tá. o raciocínio. Eu acho que se ele seguir essa linha de ter esse discurso de... porque tem uma outra questão que... Tem um amigo de um primo meu trabalhava, o pai dele era um diretor da Volks, conheceu o Lula por conta, né, de época de sindicato e tudo mais. E lá atrás, na eleição, no primeiro mandato do Lula, quando ele estava prestes a ser eleito, o pai desse amigo do meu primo, uma coisa, não é pai do amigo do vizinho, mas enfim, é fato. Ele falou, digam o que quiser, mas o Lula é um excelente interlocutor, um excelente mediador. Ele é um excelente mediador. E às vezes a gente precisa dessa figura, desse mediador, que não existe hoje. Tá. Então eu não tô falando que ele seja o cara ideal pra isso, mas ele sabe fazer esse jogo. Uhum. Né? Então acho que se ele partir por essa linha, ele ganha muito mais força do que se ele ficar estourando pro lado extremo esquerdo, sei lá, adotando um discurso do Boulos pra cima, assim, entendeu? O que eu vejo é o seguinte, eu entendi o que você falou, eu acho que talvez ele você tem toda a razão. Jamais o discurso do PT, que em momento algum desde 2002 foi extrema esquerda, nunca. E que eu li isso, porque eu sou o primeiro a falar que o bolsonarismo e o lulismo são sinais trocados. E muitas vezes são, em diversos aspectos, e até chego nisso daqui a pouco. Mas é importante entender isso. E aí sim... Calma lá, porque realmente o PT nunca fez um governo que o Causa Operária faria, sabe assim? Enfim, no PSTU. Tanto que todas... Ele se juntou aqui ao Odebrecht, exatamente. Então assim, ele fez uma coisa de centro-esquerda, mas economicamente ele foi absolutamente... Manteve o tripé econômico, aquela coisa toda que a gente conhece, que foi o que deu certo, o empresariado abraçou e foi aquele sucesso do primeiro mandato que o Brasil cresceu. Maravilha. E aí entra o que você falou, em contrapartida, nunca... cortar a cabeça de banqueiro, abaixo a burguesia, morte, vão enforcar não sei quem, que é o discurso do bolsonarismo, que é muitas vezes um discurso de ódio contra minorias, contra inimigos, enfim, que eles decretam, discurso de ódio mesmo, aquela coisa de atacar de maneira vil e baixa. Isso realmente nunca teve. Então a gente tem que tomar cuidado quando fala dos sinais, que eu sou o primeiro a falar, inclusive, dos sinais trocados, porque realmente nessa questão do discurso, embora o Lula esteja com um discurso inflamado, sim, é um discurso dentro do cenário político. Ele tá sendo um cara bem de esquerda, como ele tem que ser nesse momento, mas não tá de maneira alguma atacando. Às vezes, embora ele incite que o Chile é um exemplo e talvez a gente tenha que ir pras ruas, né? A gente, eu digo, os seguidores dele, isso de alguma maneira é uma coisa de forjar talvez alguma violência social que é preocupante, né? Um levante social que não é saudável, não é interessante, até porque a gente vive, e o próprio Lula falou isso, ninguém tem que derrubar o Bolsonaro, ele foi um homem, foi eleito, democraticamente eleito. Outro sinal de que ele tá Entendeu? ali jogando com o discurso, né? Tem que defender a democracia, se agarrar a gente tem que... naquilo, né? Já que tanto se discutiu a questão dos impeachments de Dilma, por exemplo, não, vamos mostrar que somos diferentes, diferentes. Né? Um pouco disso. E aí, pra completar só a questão que eu tava falando de como adotar o discurso e tal, muito disso que eu tô falando aqui foi de uma análise do Kennedy Alencar. E uma outra evidência, eu acho legal que ele faz umas leituras assim, você fala, pô, o cara destrinchou mesmo todo aquele primeiro discurso, né? E ele fala disso, né? E você percebe que ao mesmo tempo que ele estiga pra esquerda, mas ele vem com esse discurso de amor, dizendo que não, eu sou 100% amor ou qualquer coisa nesse sentido. E até o fato dele beijar a namorada ali na frente de todo mundo e tal, diz muita coisa. São símbolos, que aliás né? Eu achei ela gatinha. Pois é, né, cara? Engraçadinha ali, achei. Tá que tá, hein? 500 e tantos dias. E ali, acho que todo dia na esteira fez bem pra ele. Não é cortou fácil, a cachaça. Enfim, eu acho que existe isso. Agora uma coisa, o Nenê quer complementar com alguma coisa? O César falou uma coisa interessantíssima. Não sei qual foi o termo que você usou, que foi o pai do seu amigo, o diretor da Volkswagen, que falou que o Lula, ele era
um grande comunicador, né? Um grande E conciliador. realmente, conciliador, desculpa. Mas ele também, eu vejo ele assim, uma comunicação incrível. Ele é um cara altamente Ele sabe falar com a massa, né? carismático. E é difícil isso, porque a Dilma não é, o Bolsonaro também não é carismático. Há muito tempo não tem alguém carismático, assim, que fala, que leva o povo, assim, a fortes... É que se o Bolsonaro conseguiu isso, mas parece que ele conseguiu isso mais com... Ele fala pra uma plateia de convertidos, aí ele é carismático. Então, mas aí eu acho que é aquele discurso que é do tipo, qualquer coisa que ele falar nesse tema, vai bem. Ele não ganha pela... Como é que eu vou dizer assim? Pela maneira de falar. E sempre que ele fala meio que aquelas coisas que queria ter falado e não falou. Então, puta, aquele cara... Que não tem papas na língua. Me representando, isso aí. O Lula já não, o Lula já traz o povo pra cima e leva e conquista pela lábia e tal. E é muito disso até, né, traçando fora do contexto, mas foi muito disso que o Hitler conseguiu, né, antes da Segunda Guerra Mundial com a Alemanha, que estava derrotada, né? Foi com carisma, foi com uma bela lábia que ele tinha. Sim, sim. Então, agora eu acho que os dois extremos estão comprometidos. Nenhum deles cheira bem. E acho que não precisa de muito pra derrubar nenhum. Acho que essa é a minha contribuição. Mas aí que eu não sei, cara, sabe? Eu me preocupo um pouco porque o povo tá tão alienado que eu acho que não vai ser tão fácil assim, cara. Sério, eu tô. Mas não vai ser tão fácil assim o quê? De quebrar essa polarização, entendeu? Ah, sim. Sabe? Não, eu por acho isso que eu saco. falo. Na hora que voltou, eu falei, puta, beleza, bacana, porque aí vai ter o contraponto. Vai ter a oposição de verdade, coisa que nunca teve. Tipo, alguém pro cara se preocupar. Entendeu? Alguém que vai bater no cara sem medo. Putz, cara, eu tô tão sem saco pra discutir. Total. Pra voltar aquelas discussões, aquelas questões, sabe? Grupo de família, das pessoas mandando cada absurdo. Sei lá, amigos meus, a galera de Cesário, ela é 99,9% bolsonarista. E aí, tipo, putz, e aí eu sou visto como o esquerdinha, o canhota, o petista. Nunca votei no PT na vida e a galera vem com... Sim. Então é isso, sabe? Não, esse essa que eu tô é a merda cansado, aqui, sabe, agora, exatamente. O que aconteceu agora? Porque aí se você fala contra, eles já te botam do outro lado. Isso é Não horroroso, isso. exatamente. Eu tô muito ativo no Twitter, lá que as coisas acontecem, aquilo é extremamente tóxico, não é saudável. O Twitter, eu acho que ele tem três frentes. Tem a frente do humor, que eu não vejo muito, mas às vezes tem memes engraçados. Tem a frente pop lacração, que é aquela coisa Maísa, Anitta, MC Xalau e sei lá o que é essa coisa do mundo pop, que eu não acompanho nada. E tem a parte política, que é para o que eu uso o Twitter, eu só uso pra falar de política, e que é completamente tóxico e doentio. E tem a parte nenê, que é interessantíssimo, os posts do nenê no Twitter. Velho, tá ativo. Nossa, é sensacional, acompanhe. Eu uso o Twitter pra reflexões completamente aleatórias, assim, coisas que vêm na cabeça mesmo, sabe? Em casa de ferreiro, quem tem boca paga meia. Sabe assim, eles soltam umas coisas maravilhosas. Não, eu fiz uma série aí recentemente, que levou alguns dias. Todo dia eu tentava postar um ditado invertido. Não, maravilhoso. Eu ouvi de alguém uma vez quando eu era criança e ficou na minha cabeça até hoje. Eu falei, cara, eu baixei na internet, eu achei uma lista imensa de ditados e fui invertendo eles ali, fazendo um joguinho. Foi muito gostoso fazer isso. Mas é o Nenê ou é o timoneiro do Leste? Ah, não, esse é o Nenê ainda, né? O timoneiro da aclimação. Sou eu mesmo, é o hippie, né? Que é o meu perfil lá, é o Gui Lemos, mas eu me descrevo como um hippie ali. O timoneiro não, o timoneiro tá no Instagram, no Instagram, se preparando para algumas navegações aí que vão vir em breve. Entendi, ele tá em fase de formação ali, Formação ainda, exato. Entendi. Mas deixa eu só retomar aqui o pensamento. O que eu tenho visto é isso. Existe uma parte da mídia bolsonarista, claramente, que eu acho me incomoda bastante, e do pensamento intelectual, entre aspas, mas existe. E claro que existe pessoal de esquerda, que tava, quieto, sendo oposição. Com a saída do Lula, essa galera emergiu do bueiro, né? Veio com força. Então agora muita gente, de fato, botando sem medo, entendeu? É Lula livre, é o escambau. E aí o que me
constrange nisso tudo é que daí sim eu coloco os sinais invertidos, é a questão da idolatria. E isso pra mim, eu me considero basicamente um iconoclasta. Ainda que se eu vejo o Fernando Henrique passando por aí, eu dou pinta, eu sou apaixonado pelo cara. Mas talvez seja até pela figura total, dele. Total, né? não, exatamente. Muito mais é pelo intelectual. Si, né? né? Não. Ainda que eu goste do espectro político dele, mas é mais por ele, essa coisa intelectual, a elite, essa coisa metida besta que eu sou. Mas o ponto é. Então a gente falou da polaridade, da polarização, mas assim, a idolatria, a galera não tá discutindo assim, gente, calma, o cara saiu, o cara foi condenado, não é porque assim, o Moro é um bandido, todo o processo é uma fraude, existiram falhas graves, a gente acompanhou, por mais que eu tenha muitas críticas pelo Intercept, etc e tal. Mas aquilo aconteceu, a gente vê, eu não acho que aquelas mensagens sejam falsas, tá? Então a gente vê que teve falhas graves durante o processo. Porém, nem por isso quer dizer que tudo tem que ser ignorado. O cara foi condenado em 2 tribunais, em 2 instâncias. Tá, mas você acha assim que todo o início da investigação e etc. foi só porque o Moro tava super preocupado em combater a corrupção? Eu ou acho que sim, eu acho que sim. Vontade de... Cara, qualquer pessoa que não se posicione à esquerda, existe uma visão do Lula problemática. Tá, e aí eu me coloco nisso. Então, assim, pra mim é complicado. Só que eu não tenho poder de nada. O Moro tinha. E certamente ele também. Ele é um ser humano que tem opções e gostos, etc e tal. E certamente ele é um cara que se dirige mais à direita. E certamente ele usou tudo isso pra, de alguma maneira, agir. O que é complicado. A gente espera imparcialidade, né? Mas não quer dizer que, puxa vida, é um coitado, é um preso político, não é? Filme. Você que é um cara que gosta de bons filmes, de bons livros e etc. Se fosse um enredo de alguma obra, como que você... Qual a leitura você faria se houvesse uma história de um país que passa por um processo de corrupção, aí veio um juiz que lidera toda a luta contra essa corrupção e que em menos de 2 anos depois ele se torna ministro da justiça daquele país, sendo que ele sempre falou com todas as letras que não era um ato político, etc. O Moro... Qual que leitura você fazia? Você ia falar, não, ok? Não, o Moro não. Eu não preciso nem ir pro filme, eu vou pra vida real. O Moro se perdeu pra mim, me perdeu, digamos assim, quando aceitou ser o ministro da Justiça. Acabou, ele deu um tiro no pé enorme e tá aí a prova viva. O cara não é nada, hoje em dia leva porrada de todos os lados e, assim, eu não sei, eu queria muito saber, no fundo da alma dele, toda noite, travesseirinho, cabecinha no travesseiro, se ele fala, que cagada que eu fui fazer, meu Deus do céu. Agora vai ter que prestar concurso de novo. Vai ter que prestar concurso de novo. E assim, só que você vai me desculpar, que, por mais que ele passe e tal, com que cara ele vai se tornar juiz de novo? Você entendeu? Ele já tem, ele já abre o escritório. Bom, isso também. Ele abre o escritório da palestra e vê a vida. Tô preocupado também com isso. Ai, meu Deus, que vai ser do Moro. Mas enfim, mas eu concordo. Agora você falou, tipo, imagina um enredo desse. Você não precisa ir longe. Você pega a série O Mecanismo, não sei se vocês viram. Muito criticada pela... Nossa, eu tô bom. Muito criticada pela esquerda e que, de alguma maneira, mostra isso. Não mostra ele chegando, né, Não sei se vocês assistiram ou não. Não, você viu, Nenê? Eu assisti. Você gostou? Gostei. Eu gostei também. Eu gostei mais da primeira temporada. Como quase todas as séries, assim, né? Mas a segunda eu achei que trouxe muito mais real aquele caso da Odebrecht, né? Sim, exatamente. Prenderam o cara. Então, assim, eu acho que retrata bem. Entendeu? Eu acho que ali ninguém é santo. O ponto é esse. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos ser honestos. Só que é complicado, tem 1000 pontos. Agora, o que eu vejo é isso. O meu ponto principal é a idolatria, tá? A polarização existe, tá ali, é perigosíssima. E os maiores prejudicados são Dória, Huck, Amoedo entra nessa. E acho que estamos mais em Dória e Huck, né? Que eu acho que pode mais... prejudicados por essa idolatria? Não, desculpa, pela polarização, porque ficou de um lado Lula, do outro lado Bolsonaro, o centro, é o que você falou, o centro se perdeu. A gente tá ligado só nessas duas pontas e o centro tá vazio, entendeu? O centro tá apagado. E o Ciro, qual que é a leitura? O Ciro é um cara que é de esquerda, só que tá dando no Lula da Compal.
Eu fico muito satisfeito com isso, porque, enfim, né, aqui a gente também pode dar opinião. Eu sou um cara que eu não sou a favor do Lula, embora eu acho que ele vai deixar o cenário político muito interessante. Isso eu tô gostando. É uma oposição ao Bolsonaro, isso é bom. Mas eu só acho que o Lula é um condenado, enfim, tem culpa no cartório sim, e tudo bem. Mas estamos seguindo a Constituição. Agora, o Ciro entrou numa de dar no Lula. Só que ele também é esquerda, mas com isso ele fica meio desunido. Porque a esquerda tá com o Lula, acabou. Não reconhece ele. E só que ele como também líder, tá né? longe de ser direita e não é um cara de centro, entendeu? Tá longe de ser um cara de centro. Então ele tá perdido nessa história. Pra ele, talvez o melhor fosse se abraçar com o Lula e falar, vamos ser a esquerda forte. Eu lamentaria porque eu gosto do Ciro, entendeu? E ele se perder. Eu votaria no Ciro, sem problema nenhum. Quer dizer, com algumas ressalvas, mas eu votaria no Ciro. No Lula, é complicado falar disso hoje. Bom, com isso, minha gente, então eu queria só concluir a questão da idolatria. Eu acho que esse é o problema. Porque o pessoal fica bolsominion nessa raça horrorosa, fica que nem doido pra lá, só que de alguma maneira, com o Lula livre, emergiu os lulistas fervorosos. E que pra mim não diferenciam em nada com o fanatismo cego de idolatria de um ídolo, um mito de alguma maneira pra eles. Não diferencia de nada pro cara que é cego pro Bolsonaro. É o cara que não vê crítica alguma pro Lula. O Lula é a esperança, é o amor, é o futuro. E ficam nessa coisa que não querem entender nada. Foi um injustiçado, é um preso político, é um coitado. É tão burro quanto o bolsonarista maluco que não vê também os erros. Só vê que, é o mito, entendeu? Então isso é que me mata, é isso. Esse é o meu maior problema. Muita raiva do PT, cara, mas muita raiva do PT, do Lula e etc. Porque se eles não tivessem feito tanta cagada, não daria espaço pra surgir um Bolsonaro. Exatamente, mas eu tenho tanta raiva do Bolsonaro, aberrações como o Bolsonaro vieram por conta de cagadas da esquerda. Teve o primeiro mandato do Lula, foi bacana e tal. Tem várias leituras que são interessantes. Teve ali o primeiro mandato, que o Lula fez ali um mandato interessante. Tem diversas leituras que eu acho que são válidas, que de repente eu me identifico muito mais do que pra um mandato de extrema direita e etc. Só que assim, mano, fizeram tanta merda, claro, que deixaram uma lacuna, sei lá qual é a palavra correta, mas um vão gigantesco pra surgir aberrações, esse tipo de aberrações. Entendeu? Que aí hoje as pessoas que antes você acreditava que tinham ali um mínimo de sei lá, de pensamento, de valores, etc., estão defendendo um Bolsonaro que é um cara completamente sem princípios, sem valor, sem escrúpulo, em nome de uma raiva, de um ódio, etc., que o PT despertou. Né? É exatamente isso. E a esquerda, cara, que eu vejo é isso, a esquerda não aprendeu nada. Quando a esquerda bate na Tabata Amaral, enfim, quando a esquerda bate nela, o Ciro, primeiro a bater nela, a esquerda bate muito nela, quer dizer, não aprendeu nada, uma menina brilhante, etc e tal, porque tem qualquer ligação com o Instituto, que o Huck, que não sei o que, entendeu? Que não sei quem financia. Amaral. Bate nela. Então, assim, a esquerda, com essa história toda, ficou claro, não aprendeu nada. A gente vai falar no Papel Lixa aqui da situação da Bolívia, que é problemática. Mas, evidentemente, se foi golpe ou não foi golpe, existe assim a questão, né, ao pé da letra. Um golpe caracteriza quando um governo é derrubado. Pô, ele foi derrubado. Ele renunciou por ameaça do coisa. Então talvez tenha sido um golpe. Só que ele também aplicou um golpe na Constituição quando ele tentou se reeleger pela quarta vez, se não me engano, terceira ou quarta vez. Então, assim, o ponto é, a esquerda tá ali dizendo que o coitado, o Evo, etc e tal, sofreu golpe, é golpe, só que não vê o outro lado. Ou seja, essa esquerda fanática e burra que permitiu que aberrações como o Bolsonaro surgissem, entendeu? Que não vê o outro lado de nada. Não tá aberta pra ver um cenário, não, vê só um lado. Assim, como são os radicais, que é um perigo, né? É isso, só vê um lado. Você fica cego pra todo o resto. Eu acho que isso é problemático. E sei lá, né? Talvez tenham parado no tempo mesmo de viver sempre aquele sonho ainda das conquistas heróicas, de ser tudo um grande enredo de um belo de um filme, né? E não param pra pensar que eles poderiam contribuir muito mais pra roda girar, né? Exatamente, é isso. Abraçar muito mais, de vez de punir, porque a esquerda que pune, quem votou no Bolsonaro tá punido. Abraça essas pessoas, que a maioria, não sei se a maioria, mas muita gente votou no Bolsonaro, hoje em dia se vê plenamente, não só arrependido, que talvez naquele momento tenha sido necessário, mas com oposição
sérias a ele. Então, quer dizer, Eu ainda abracem não mais. vejo isso não, sabia? Sério que você não... Nossa, vejo. cara, eu vejo isso até Não vejo. as pesquisas mostram isso. Não, que bom, que eu não tenho visto as pesquisas. Não, mas, meu... Mas eu não adoraria até ter essa percepção, que talvez acho que iria acalmar um pouco o meu coração. Muita gente. Mas Então, eu não- dois exemplos bons e famosos, você pega o Lobão, o Frota Tá. e o próprio Danilo Gentili, que são 3 bons exemplos da direita fervorosa e que se iludiram, entendeu? Então, exemplos só ilustrativos. Mas aí eu repito o que eu falei um pouco antes aí da gente começar a gravar. Eu me assusto um pouco, porque será que não era possível imaginar? Pra mim era claro que ia ser tudo isso, né? Pra muita gente era claro, Pra pra mim outras era claro, era problemático o PT ganhar de novo e continuar aquela loucura. Então era precisava quebrar de alguma Mas a gente maneira. vai voltar naquela discussão que a gente viu lá atrás, é complicado, da polarização, complicado. né? É Que isso. nunca se teve complicado. tanto candidato e nunca foi tão polarizado. Exatamente. Pra gente fechar então, minha gente, 2022, o que vocês estão vendo? Estamos muito antes, eu sei, mas o que já dá pra prever 2022 nesse cenário? Nenis, eleições presidenciais. 2022. Primeiro, Nossa deixa eu te senhora. perguntar, o voto vai continuar sendo eletrônico ou vai voltar a cédula de papel, na sua opinião? Eletrônico. acho Isso que é uma não rola. regressão. Não, é de um absurdo tão grande isso. Tá, era só uma provocação. Agora- E daí, mas faz sua leitura aí. Agora, como vai estar, eu não sei. Eu já achei 2014 uma loucuraça, assim. Acho que foi a primeira eleição Copa do Mundo que eu participei. Mais ativamente, que eu votei, inclusive, né? E agora 2022, não faço a menor ideia. 14? Dilma e Aécio. 14 foi a Aécio e Dilma, né? Não foi? Mas você Foi? achou mais tenso do que essa última? Não, ele falou que a primeira Foi a primeira. Fla-Flu que ele Ah, presenciou. Tá. Onde começou mesmo, né? Foi a eleição Copa do Mundo que eu chamei, né? É. Todo mundo votando e torcendo e... Enfim. Agora, 22, não sei. Talvez a monarquia seja uma saída. Não sei, volta a monarquia. Eu acho que a saída vai ser o aeroporto, viu, cara? O aeroporto Vai pra também, Miami? Pela saída. Já tô até alimentando meu fundinho, que tava esquecido, meu fundinho pra cidadania europeia. Tá voltando ali. Isso é bom, hein? Cesar, eu acho o quê? Ah, cara, eu não consigo fazer uma leitura pra... Eu acho que assim... Não... Mas acho que o Lula sai como candidato, ele vai conseguir? Porque só pra o ouvinte saber, ele hoje em dia ele é condenado, ele cai na ficha limpa, na lei da ficha suja ou ficha limpa? Ficha limpa. Lei da ficha limpa. Ficha limpa. Bom, Mas então... entenderam, ele não pode se eleger porque ele é condenado. Agora, se por acaso o STF, que vai votar em breve, votar pela suspeição do Moro, cai a condenação. Então aí começa do zero. É que eu acho que tudo isso é muito difícil de acontecer. É muito hipotético também, dá pra saber. Mas aí ele pode concorrer, entendeu? 2 pontos que eu acho muito curioso. Que essa lei foi... como é que se diz? Foi instituída, né? Criada, talvez. Pelo criada próprio mesmo, Lula, né? No próprio mandato dele. Outro ponto. A Polícia Federal passou a investigar fortemente também no governo do PT. Com a Dilma. Então, eu acho que é curioso, assim, só... Não tô falando, não tô conspirando, não tô nada disso. Eu só tô falando que eu acho, assim, é curioso, no mínimo curioso mesmo, tipo... criaram a lei e caíram na própria lei, deram toda uma liberdade que tem que existir, tá? Pelo amor de Deus, a polícia tem que ter... A Polícia Federal tem que ter toda essa autonomia e deve fazer esse trabalho de investigação. Eu acho incrível isso, né? Claro que existe um pessimismo do meu lado, porque eu tô meio cansado, assim, eu fico até... Tenho vergonha até de falar, porque eu acho que é novo, eu sou novo ainda pra cansar, mas às vezes eu me canso um pouco desse debate todo. Mas, pensando bem friamente, eu acho que tudo isso faz parte, sim, de um processo de evolução. Mais uma vez, não descobri a roda. Qualquer pessoa, qualquer ser pensante já falou isso antes, eu só vou repetir aqui. Mas nunca se discutiu tanto política no país, nunca se prendeu tanto político no país. Nunca se soube quem são os ministros do STF no Exato, país. A gente sabe de cor. sabe? Tipo figurinha da Copa, sabe? E aí outro dia, eu acho que eu já falei isso em algum programa, inclusive aqui. Eu tava almoçando, minha mãe junto, então minha mãe meio pé da vida. Porque não dá pra acreditar, porque só anda pra trás e tudo mais e tal.
E num primeiro momento a gente compra esse discurso mesmo, né? Uhum. Só que não, se a gente pensar o Brasil há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, né? Acho que era 30, uns 25, 30 anos, era muito pior em relação a tudo. Em relação à segurança, em relação à economia, em relação à mobilidade, era pior. Então melhoramos. Poderíamos ter melhorado muito mais? Poderíamos. Mas, de maneira geral, há uma evolução, melhora, claro que é então evolução. eu quero acreditar que a gente vai continuar por esse caminho. Só poderia ser um pouquinho mais acelerado, né? Porque enche o saco, né? Então, enfim, falei, não respondi sua pergunta, não sei. Não dá pra saber, a verdade é essa, não dá pra saber. Acho bom, concordo com você, a saída do Lula dá uma chacoalhada, né, no cenário. Tô achando até que o Bolsonaro tá muito quieto em relação a tudo isso, não sei qual que é a dele. Eu também não tô acompanhando tudo de muito perto também, então eu posso estar deixando passar algumas coisas. Mas dá a impressão ali que tá meio... Peraí, não dá ele pra tá falar entendendo onde ele tá pisando, né? Eu acho que é isso. Assimilando. Mas eu acho que daqui a isso. pouco vem porradaria, daqui a pouco vem. Enfim. Enfim. E aí vamos ver também como que o Lula vai atuar, né? Daqui pra frente, que linha que ele vai adotar, que postura mesmo, que discurso que ele vai trazer. Acho que o momento agora é aguardar. Eu acho que depende, claro, se o Lula vai poder ser ou não, mas eu acho que de qualquer maneira, ele estando livre ele vai estar, que é difícil a gente vai voltar a ser preso, pelo menos não nesse médio espaço. Quem ele apoiar vai ter uma força muito grande, entendeu? Porque assim... Vai voltar a ter esse peso? Vai, já tá com peso, cara. É só olhar o peso que esse cara já tá. A esquerda toda tá em volta dele. Ele vai girar o país mas agora. Ele não conseguiu falar. Fazer isso? Porque ele o Bolsonaro não tinha feito tanta bosta Não, ainda, ele tava né? preso. O ponto é esse. Ele estando preso, com uma burrice do PT de não conseguir segurar ele até o último segundo, aí colocar o Haddad, aquela coisa toda, ele jogou o cara pra segundo turno e não foi uma diferença gritante do Bolsonaro sobre ele. Estando preso. Imagina ele apoiando alguém ou se apoiando. Sendo ele, não tem nem o que falar, mas ele de fato apoiando alguém desde o início, girando o país e fazendo. Ele tem uma força política muito grande, a gente não pode negar. Ele gosta, né? Ele gosta, ele é bom nisso, ele é bom nisso. A gente não pode. Desse embate, entendeu? dessa discussão. Então, assim, eu lamento, porque eu acho que a gente tem que respirar coisa nova. Pra ele tá bom, pra ele tá delicioso. Tudo que ele precisa. Tá solto. Enfim, então acho que é isso, mas vamos aguardar. Mas que vai ficar interessante o cenário vai. Agora é isso, gente. Não vamos ser extremista, entendeu? Vamos meio termo. Não existe santo. É isso aí. Agora deixa papel lixa e folha dupla. A gente falaria da situação na Bolívia, que é complicada, que o Eva... Mas eu tenho um tema, vou aqui ao vivo sugerir trocar, que a gente precisa comentar. Augusto Nunes e Glenn Greenwald. Eu acho que mais do que a situação na Bolívia, que está nos acompanhando, a gente pode até esperar os desfechos e falar de semana que vem. É muito grave, a gente até enquanto jornalista. Como que foi isso, né? Acho que todo mundo viu no Pânico. Bom, então na semana passada, no meio da semana passada, durante a entrevista no Pânico, Augusto Nunes e Glenn Greenwald se encontraram e o Greenwald nem sabia que o Augusto Nunes estaria lá. E o Augusto Nunes já tinha falado mal dos filhos dele, feito uma ilação de que os filhos teriam que ser retirados pelo juizado de menor, já que os pais não cuidariam, que estariam preocupados em outras coisas. Algo extremamente ofensivo, um ataque vil. E eles retomaram esse assunto lá e o Greenwald chamou essa atenção e chamou, eles estavam lado a lado, chamou Augusto Nunes de covarde, que se sentiu com a masculinidade atingida. Mas, cara, eu não, me senti diante de uma discussão do século XIX. E século XIX. Não me chame de covarde. Isso, bang bang, faroeste. Chama do que você quiser. Eu não tenho que provar nada pra ninguém. Não, eu não sei, sério, covarde, não me ofende, não sei, tipo, sério que eu fui covarde, por quê? Bom, e aí ele deu na cara do Glenn Greenwald no ar, e o Greenwald se defendeu, se interceptou o golpe e deu também outro supapo nele. Enfim, uma baixaria sem igual, mas sem dúvida causada pela polarização maluca que a gente vive. E é isso, dois jornalistas se estapeando no meio de uma entrevista. Mas eu vou tomar aqui um partido. Não, tem que tomar. O Augusto Nunes está errado. Augusto Nunes está errado. O Glenn tava ali aberto pro debate. Claro. Quem deu o primeiro tapa foi ele. Chegou lá, ficou sabendo 5 minutos antes que ele ia estar lá, falou tudo bem, deixa ele participar, tamo aí, não tem problema. Sabe? E pô, ele começou a falar, tava no direito dele, poxa. Não, foi uma discussão, nada justifica levar violência. De muita hombridade dele chegar na cara do cara e falar, não gostei do que você falou por causa disso. Sim. Entendeu? Perfeito. Agora, argumente você, explique então.
Agora, vir simplesmente se apegar a uma palavra e partir que o pra cara, agressão... ele negou, ele falou, eu tava sendo bem-humorado, e não sei o que, tá ele falou, bom. não foi bem isso, você é um covarde. O outro jeito de falar, olha, eu não sou covarde, sei lá, eu não me chamo assim que você me ofende, mas tudo bem, vamos parar por aqui. Não, virou baixaria, faroeste, bang bang, tapa na cara, dedo no cu e gritaria. Ou seja... o próprio Glenn também falou, acho que no mesmo programa, porque ele continuou no programa. A coisa aconteceu no comecinho lá. Sim, teve intervalo, o Augusto Nunes foi embora e ele voltou. Exato. E o Emílio Surita também fez um comentário super escroto depois. O Emílio tem os momentos de genialidade que às vezes eu acho, mas de escrotidão, que aí por conta né, pela capa de ser um humorístico, dá essa licença poética pra ele aí, mas também calma lá. Exatamente. Mas eu acho que uma coisa que às vezes pros outros pode parecer muito sutil, mas o Glenn falou e eu acho que esse é um grande problema. Por que ele não questiona os próprios casais héteros em que o pai e a mãe trabalham e os filhos também ficam de alguma maneira com uma babá ou numa escola, ou seja, eu não tenho dúvida, sabe? Então tem vários detalhes nessa fala. Eu não tenho dúvida que a fala do Augusto Nunes são muito preconceituosos, muito pesados e muito foi desrespeitosos. pra provocar, não foi uma constatação preocupada com o bem-estar dos filhos. Ele não tá preocupado, ele sabe que os filhos são cuidados e acabou. Mas foi uma maneira que ele encontrou de provocar de maneira irônica, o que ele chamou de bem-humorado, que não é bem-humor nenhum, é de uma baixeza. Eu sou pai, então assim, cara, você não fala do filho de ninguém, isso é uma regra. Sabe aquela coisa? Você não se faz. Assim como não se bate na cara de ninguém, não se fala. Não xinga a mãe e nem o filho. Não, xingar a mãe eu acho melhor que xingar o filho. Eu não sei, eu sou mais tranquilo com isso, gosto muito da minha mãe. Mas também não xinga ninguém. Não, o ponto entendi. Então é isso. Então o que você fala é verdade. Eu acho que não é nem que de fato ele contestou. Então por isso que eu nem entro nesse mérito de ter sido homo-atacado ou não. Homo-atacado, que eu disse que era uma palavra nova. Homofobia ou não. Mas ele foi irônico, ele foi provocador, entendeu? Ele fez pra provocar. Mas é baixo. Atacar os filhos, seja de quem for, é baixo, é vil. Então foi isso. Acho uma folha papel lixa bem dado. Certo, Nenis? Com certeza, meu professor. E agora, folha dupla. Folha dupla vem com a boa notícia, um alívio para aquele ranço de ódio que é o Twitter. Por tempo determinado, parece, sim, provavelmente, né? certeza. Mas já merece um folha dupla. Porra, aí. Carlos Bolsonaro, o mentor do ódio do bolsonarismo, cancelou sua conta no Twitter hoje. Então, estamos aqui... Que foi nos três, né? Foi, todas as redes sociais. Facebook, Tem gente Twitter. especulando que é por conta da CPI das fake news, que ele teria apagado provas. Não sei. Pode ser que sim, ou isso também pode ser especulação. Mas de qualquer maneira é um alívio. Vai ser a mesma desculpa que o Bolsonaro deu, de que foi lá pegar os áudios pra ninguém. Isso, exatamente. exatamente. Eu fui lá pegar os áudios pra poder preservar a prova. Né, exatamente. que era uma prova contra ele. Então, quer dizer... Carlos Bolsonaro sem Twitter, maravilhoso. Folha dupla lindíssima. Bacana, porque pelo menos agora, se sair a besteira, vai sair no do Bolsonaro mesmo, né? Ele não vai poder falar que o filho que falou, né? Não, pode, né? Porque o filho pode usar o dele, que é o que acontece. Aí né? que nem falar que o filho de 5 anos pegou o celular, né? Mas é o que ele fala. Mas vamos comemorar que teremos uma folga aí, um belo folha dupla. Muito bem, vamos às dicas? WC Indica. Vamos. Vamos ser breve nas dicas? Bora, Nenis. Nenis, vai lá. Vamos lá, pode começar? Sim. Maravilha, tô só vendo o nome aqui de quem que é, porque é o seguinte, é um filme maravilhoso, tem até muito a ver com esse tema que foi falado hoje. Eu vi no Netflix no final de semana e adorei. Chama-se A Lavanderia. Eu vi assim, foi de uma maneira. Eu nem achei que o contexto era um contexto político e tal, mas eu vi porque um dos atores estavam ali, vi que o Antônio Bandeira estava ali, a Meryl Streep, né? Meryl Streep, sim. Lá, eu falei, cara, oi? Meryl Streep, sim, ela tá lá. E ela tá lá. E aí tudo começa, eu achei que tinha a ver, sei lá, uma trama, um suspense. E comecei a ver, mas ele me prendeu por outro motivo. Ele começa assim, ele começa com um acidente. Poderia até falar que é um acidente bobo, mas não é um acidente bobo, mas ele começa com um acidente. Pode acontecer. Aconteceu. Aí, uma das personagens começa a ir atrás da corretora de seguro. O corretor de seguro começa a empurrar para uma seguradora de seguro, que por sua vez empurra para um outro grupo de seguradores. E no final, assim,
tudo tá amarrado à grande engrenagem política, assim, que moviam os Estados Unidos. E grandes corporações mundiais ali em volta disso, e citam inclusive Odebrecht, o caso Odebrecht. E é maravilhoso, cara. Eles citam como pagador de propina, que construiu rodovias lá nos Estados Unidos. Enfim, Legal, é um legal. filme que começa de um jeito que você vai achar que é uma coisa e passa totalmente outra. Inclusive com os que eu acho não sei o nome dessa filmagem, mas são os atores falando com a câmera, falando diretamente com quem tá assistindo. Quebrando a quarta maravilhoso. parede, isso é legal. Desculpa, eu não ouvi. É que esse tipo de coisa a gente fala que ele tá quebrando a quarta parede, que é quando você fala Tá. com o público, né? Você quebra a parede do... Exatamente. Como chama? Desculpa. A lavanderia. A lavanderia. A lavanderia. É muito, 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 muito bom e tem muito a ver com essa nossa temática, né? Muito legal, muito bom, assistirei. Tá na Netflix. Bacana, bom saber. Porque no final de semana, inclusive, já posso emendar a minha... Vai lá. Tava procurando um filme também pra ver no Netflix, e aí eu e a Karen é aquilo. A gente é o clássico que Passa para, ele horas. fica às 3h30 tentando escolher, não assiste porcaria nenhuma, desliga e vai dormir. Sim. Então vou guardar aqui a lavanderia pra ver, mas nesse final de semana, ali já ainda contaminados com toda a nossa paixão, nova paixão pela Patagônia, procurando ali um filme, nos deparamos com um filme chamado Desaparecida. Que se passa ali, são um grupo de amigas que foi passar umas férias, uma temporada, qualquer coisa assim, na Patagônia, quando jovens, e aconteceu alguma coisa ali, e enfim, isso seria o passado, né? O filme se passa num presente onde uma dessas amigas já é bem mais velha, enfim, né? Não tem nada de adolescente ali. E ela é uma policial que começa a desvendar um crime que aconteceu no passado. E aí o filme se desenrola em cima disso. E muito bacana, um filme bem legal, assim. Legal. Você vê, ele tem ali seu drama, sua trama, seu suspense. Um filme argentino. Na Patagônia, né? Seria o argentino ou chileno, talvez. Como chama então? Mas, enfim, Desaparecida? Desaparecida. É um filme de 2018. E, bom, e é isso. Essa é a minha Muito dica. Tá bom. no Netflix. Como esse programa é patrocinado pela Netflix, Pô, eu ia falar isso agora. a né? minha dica Podia- também vem da Netflix, a gente não combinou antes. Inclusive, se você quiser utilizar o Netflix por uma semana grátis, você usa o código WCast Podcast. Exatamente. Método Kominsky, acabou de estrear a segunda temporada, que é com Michael Douglas e um Alan Arkin, clássico. E é uma delícia, dos mesmos criadores do Big Bang Theory e do... do Two and a Half Men. Que aliás, como é que será que é em português, Two and a Half Men? Tinha no SBT. Tinha. Eles traduziam, sei lá. Deve ser Dois Homens e Meio, Dois um Homens. homem e meio, que coisa horrorosa. Enfim, é do Chuck Lorre. Só que é uma delícia, não tem nada daquela bobeirada que era. É muito bom. Eles exploram ao máximo o talento dos dois e de outros personagens também que tem. É muito gostoso. É uma discussão sobre a vida, tem humor, tem algum drama, mas que não fica pesado. Cara, o Michael Douglas tá delicioso, tá muito, muito, muito bem. E vale a pena ver. É uma coisa que eu acho que pra quem já tá com mais idade, que nem a gente, pode ver, entendeu? E pra quem for mais velho, tem pra assistir com os pais, tá? Isso não é pra assistir com os filhos. É pra ouvinte assistir com os pais. Muito bom. Fala de vida, de idade, de tempo, de tudo. Método Kominsky. Original Netflix com Michael Douglas e o Alan Arkin. Certo? Certíssimo. Então, esse programa que seria Pocket, a gente não consegue, cara. Quantos? 1 hora de programa. O programa que seria Pocket vai se encerrando aqui. Esse aqui foi o 42º episódio, onde tratamos de Lula e seus desdobramentos da política nacional. Eu sou o Felipe Lima, tenho aqui à minha frente agora César Dario Cabreira. Valeu, Cesarino. Meu querido, é sempre um prazer estar aqui com vocês, discutir seja lá o que for. Queria registrar aqui que eu achei que o programa passado ficou uma delícia. É verdade, se não Entendeu? ouviram, ouçam, Ele ficou tá muito bom. longo, mas ele tá bacaninha. Tá fácil de ouvir ali, quando você vê, já foi já. E eu acho que assim, além da ficha limpa, lave bem suas mãos e mantenha sua higiene
pensem, reflitam, parem com essa discussão estúpida. É uma ilusão a gente achar que as pessoas vão parar, né? Não vão. Mas é isso, eles não estão preocupados com a gente, então não se preocupem com eles. Maravilha, neninhos. Beijo grande. Queridos, foi o maior prazer da Terra estar aqui com vocês mais hoje, apesar de um tema que eu me abstenho muito, mas é sempre um maior prazer, com certeza. Sua presença é sempre um alento pra gente. E boa sorte com o Lanterneiro. Obrigado. Mantenha-nos informados. Vou atualizando, vou fazer um antes e um depois lá no Instagram do Timoneiro e também do WCast. Bacana, faz muito bem. Bacana. Beijo, turminha. Valeu. Até semana que vem. Querido. Falou!